Olá, gente. Nesse vídeo nós vamos analisar a formulação utilizada na determinação dos campos magnéticos produzidos por correntes elétricas em condutores elétricos. A primeira formulação que eu coloquei aqui foi a formulação desenvolvida empiricamente por Jean-Baptiste Biot e Félix Savart. Nessa formulação, eles utilizam um fio condutor e calculam o campo magnético no ponto 1 e formulam que esse campo é dado por essa relação. Essa relação é composta pelo produto vetorial de IDL, que é o elemento de corrente representado aqui, e o vetor R1 chapéu, que é o vetor unitário na direção R1, onde R1 é o vetor do IDL até o ponto onde eu estou analisando o meu campo magnético, tá? A formulação, então, é o produto vetorial desses dois vetores que eu acabei de falar, dividido pelo R1 ao quadrado, o R1 no módulo, tá? A distância entre o IDL e o ponto magnético. Essa relação é muito semelhante à relação de campo elétrico, né, para uma carga estática, que é dada por essa formulação aqui, ó, né? Você repara que a carga é a fonte de campo elétrico, assim como o IDL é a fonte de campo magnético. O R ao quadrado é a distância da carga até o ponto onde eu estou medindo o campo elétrico. O R1 ao quadrado é a distância do IDL, que é a fonte de campo magnético, nesse caso aqui, né, até o ponto que eu estou medindo o meu campo magnético, tá? Esse Km, na verdade, ele é uma constante semelhante a esse K0, aquele 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb quadrado. Todo equacionamento vai ter uma constante que vai dar o ajuste desse equacionamento, tá? Esse Km não precisa se preocupar, porque em geral é fornecido a você na hora que você vai fazer o exercício, tá? Não precisa ficar gravando os valores todos, né? Ele é dado como 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. A unidade de medida é só você fazer uma análise dimensional dessa relação aqui. Tá bom. Olha, você repara que o campo no ponto 1, o valor dele, o módulo dele, é dado por aqui. Aí você fala, mas Marcelo, aqui está um dB1, né? Para eu achar o B1, eu teria que fazer o quê? Eu teria que pegar os vários IDLs que vão ter ao longo do meu condutor e somar todas as suas ações nesse campo 1. Ou seja, eu faria a integral aqui dessa relação, acharia o B1 nesse ponto, tá ok? Aqui eu analisei somente a contribuição nesse ponto desse IDL, né, que eu coloquei de propósito, esse vetor IDL, perpendicular ao R1. Para quê? Pô, aqui, só para mostrar, né, que esse produto vetorial, se os dois vetores estão perpendiculares entre si, o seno do ângulo entre eles vai ser um seno de 90, vai a 1, o produto vetorial se confunde com o produto escalar, tá ok? Né? Numa segunda análise aqui, no segundo ponto aqui, ó, eu analisei sobre esse ponto 2, que está numa reta auxiliar que coincide, que contém o IDL. Em qualquer ponto sobre essa reta auxiliar, o campo vai ser zero. Por quê? Porque o IDL é perpendicular ao R2. Lembra quem é o R2, né? Não botei aqui para não poluir o desenho, mas o R2 é a distância do IDL até o ponto onde eu estou analisando o meu campo. Olha, você pensa, se o meu IDL, vetor R1, eu posso transformar em produto escalar, né? IDL R1, seno de θ, se o seno for 0 ou 180, seno de 0 ou 180, isso vai dar quanto? Vai dar 0. E aí o campo em qualquer ponto sobre essa linha auxiliar será nulo. Ok, gente? A segunda análise que a gente tem, né, é a análise, né, a formulação desenvolvida por André-Marie Ampère. Tá? Essa relação de Ampère, inclusive, ela se torna uma das equações de Maxwell. Né? São 4 as equações de Maxwell. Uma você já deve ter visto, que é a equação do campo elétrico, né? Onde o Nzinho é um vetor unitário perpendicular à área
que envolve a carga. Essa relação aqui é dela que eu consigo fazer desenvolvimento algébrico para chegar aqui. Né? Você repara também que esse equacionamento de Ampère é muito semelhante a esse equacionamento aqui, né, de Gauss para o campo elétrico. Né? Lembra que essa superfície aqui é a superfície gaussiana, né? Uma superfície imaginária que a gente envolvia a carga para calcular essa integração aqui. Tá? O ε0 é uma constante, né? A permeabilidade, a permissividade elétrica. Né? Aqui, nesse equacionamento, o Ampère escreveu o campo, né? Também de forma empírica, ele escreveu essa relação, depois de observações em laboratório, ele escreveu para o campo, o cálculo do campo magnético como sendo função da corrente. Olha, você nota que para eu ter campo, eu tenho que ter corrente elétrica. Isso é previsto nas duas formulações. Né? E aqui, ele fez a integração num caminho fechado do campo ao longo dos ds. Quem são esses ds? São os elementos infinitesimais ao longo desse caminho aqui, ó, vários ds aqui, ó. Né? Tá? Ao longo do caminho que eu vou calcular o meu campo. Esse caminho está definido por esse raio aqui, ó. Tá legal? Ou seja, eu tenho o fio, em pontos ao redor do fio, eu vou calcular o meu campo em distâncias constantes, que são esses raios desses caminhos, dessas circunferências. Tá ok? Você repara o seguinte também, né? Lembra do campo elétrico. Se eu estou com uma carga e calculo o campo a 10 centímetros da carga, eu vou ter um valor. Se eu vou a 20, esse valor vai diminuir, né? O valor da intensidade do campo vai diminuir. Diminui com o quadrado da distância, né? Não esqueça isso. Se eu me aproximo, né? Estou em 10, chego a 5, esse valor do campo se intensifica. Mesma coisa aqui, tá? Se eu estou a uma distância R, tem um valor de um campo. Se eu vou a 2R, o meu campo diminui. Se eu venho a 1R, a meio R, o meu campo se intensifica. Quanto mais próximo eu estiver do campo, mais intenso, do fio, mais intenso é o campo. Quanto mais distante eu for do fio, menos intenso vai ficar o meu campo. Então, voltando aqui à integração, você repara que essa integração é feita, como eu falei, ao longo de um caminho fechado. Esse caminho é a nossa circunferência imaginária, semelhantíssimo à superfície gaussiana. Esse caminho imaginário, o Ampère deu o nome de espira amperiana. Tá legal? Ó? Então, o caminho é a espira amperiana e é ao longo dela que eu vou calcular esses BDS. O μ0, aquela permeabilidade magnética, né? Esse Km aqui, eu consigo escrevê-lo, né, como sendo μ0 sobre 4π. Né? Esse Km aqui, essa constante magnética, eu posso colocar aqui, Km ainda é o μ0 sobre o 4π aqui assim, ó. Tá legal? Ou seja, o Km seria o 10 a menos 7, né? Tá? Voltando então na relação de Ampère, né? A gente vai ver que esse campo, quando esse operador integral for passando aqui na minha equação, esse campo vai ser cuspido para fora. Por quê? Porque ele é uma constante, né? Eu estou dizendo o seguinte, se eu pegar o campo aqui, nesse ponto dessa circunferência, em qualquer outro ponto dessa mesma circunferência de raio R, esse campo vai ter o mesmo valor. Ou seja, se o campo tem aqui 8 Tesla, aqui vai ser 8 Tesla, aqui vai ser 8 Tesla, em qualquer ponto ao longo desse caminho vai ser 8 Tesla. Então eu estou fazendo essa integração ao longo de um caminho cujo raio é constante, para o qual o campo também vai ser constante. Para ser o operador, o campo vai para o lado de fora. Tá? Estou escrevendo então aqui. A integral desse ds, gente, o que vai acontecer? Se eu pegar e integrar todos esses ds, um após o outro, aqui ao longo desse caminho, eu vou ter a minha circunferência, né, que é a espira amperiana, né, não pode esquecer, retificada. Como é que é a formulação da retificação de uma circunferência, para eu calcular o comprimento de uma circunferência? Para lembrar, são os dois franceses, 2πr, lembra? Então, ó, aqui, ó, a integral jogou o b para fora, porque é uma constante, integral de ds deu 2πr, que é igual ao μ0, uma constante, né, a permeabilidade magnética, vezes o I, tá? Que nesse caso aqui também, para a aplicação da relação de Ampère, a corrente deve ser constante.
Tá legal? Então, eu estou querendo calcular o campo devido a esse condutor. Ah, tá bom. Vou evidenciar na outra linha o campo. O campo vai ser igual a quem? Ao μ0i sobre o 2πr. Essa relação é a formulação para o campo magnético gerado por um fio retilíneo, tá? Um condutor retilíneo. Bom, por que essa relação do condutor retilíneo é importante? É importante porque se eu pegar um circuito complexo, eu posso dividi-lo em sequências de condutores retilíneos e fazer o cálculo do meu campo devido àqueles condutores, né? Então, outro lance aqui que é importante pra caramba, né, é que você deve ter observado que a gente determinou aqui o módulo desse campo, né, seja por essa relação de Biot-Savart, ou pela relação de Ampère, tá? A segunda equação de Maxwell, observa que essa relação de Ampère, ela é uma equação de Maxwell. A lei de Biot-Savart é uma relação de Maxwell? Não. Olha, mas em contrapartida, a lei de Biot-Savart, ela é uma relação de matemática muito forte, ela tem uma matemática muito poderosa, tá legal? A relação de Ampère, ela é mais prática e funcional, não é à toa que o Maxwell escolheu, né? Então, mas a gente precisa ter alguns cuidados com ela. Que tipo de cuidado? Primeiro, eu tenho que ter boa simetria para fazer esse cálculo do campo. Tipo, eu tenho aqui, ó, uma boa simetria, né? A minha corrente, ela tem que ser constante. Se a corrente estiver variando, não rola esse cálculo aqui, tá? Até rola com alguns ajustes, né? Mas vai dar trabalho. Além disso também, né? Outra coisa importante na hora de realização de exercícios é que essa corrente é a corrente total, tá? Os livros vão chamar de corrente líquida, eu prefiro chamar de corrente total, né? O que é a corrente total? É a corrente que é envolta, a corrente total, envolta pela minha espira amperiana, tá? Se eu não tiver corrente, se a corrente aqui for zero, o fio está ali, mas não tem energia nenhuma passando pelo condutor, qual é o campo gerado por esse condutor nesse ponto que eu estou chamando aqui 1? A corrente vai ser zero, tá legal? A corrente vai ser zero e o campo também associado a essa corrente, né, vai ser zero. Tá bom, Marcelo, se eu botei a corrente aqui, eu estou botando valores aqui só para a gente conversar, né? Uma corrente aqui de 10 amperes. Vou lá e vou calcular o campo devido a essa corrente de 10 amperes. Calculei, achei o campo no ponto 1. Se eu pego agora e coloco um segundo condutor, veja só. O segundo condutor vermelho aqui estão paralelos um com o outro, tá legal? Em que a corrente, nesse caso, nesse segundo condutor, tem a mesma orientação do condutor pretinho, tá legal? A corrente tem a mesma orientação e também tem o mesmo valor. Concorda que o meu campo que vai ser calculado, né, produzido por essas duas correntes, se essa corrente aqui é a corrente total, ela vai ser quem? Vai ser a soma desses dois Is. Se é a soma desses dois Is, o campo que eu vou calcular aqui vai ser intensificado. Ok? Isso? Né? Então eu tenho que prever a corrente total que a minha espira amperiana está envolvendo. De forma contrária, se eu inverter o sentido dessa segunda corrente no condutor vermelho, tá? Então vamos pensar, né? Ó, aqui eu tenho um condutor pretinho com uma corrente de 10 amperes. O condutor vermelhinho tem uma corrente também com 10 amperes, só que está no sentido oposto. Quem vai ser o campo nesse ponto 1 aqui? Concorda que vai ser zero? Por quê? Porque nesse campo 1 eu vou ter dois campos, tá? Eu vou ter o campo devido ao ponto vermelho e o campo devido à corrente pretinha. Esses dois campos eles vão estar opostos na mesma direção, em sentidos opostos um ao outro, né? Por quê? Uma corrente, eu vou falar que ela é positiva, embora a corrente não seja uma grandeza vetorial, eu posso falar isso. Uma corrente vai ser positiva, a outra vai ser negativa. Qual é a corrente total? Vai dar zero. Quer dizer que aqui não tem campo nenhum? Tem, como eu estava falando, um campo vai ser positivo, né? E o outro vai estar no outro sentido, eu vou chamar de negativo, tá? Esse lance de sentido positivo ou negativo, tanto vai ser de acordo com os exercícios que a gente está fazendo, né? Tem gente que vai preferir o positivo para cima ou o negativo para baixo. É de boa, né? Mas, Marcelo, como é que você sabe a orientação desse campo devido a esses dois fios aí? Vamos pegar o fio pretinho, tá? Para determinar esse posicionamento, essa orientação do meu campo,
importantérrimo, né? Por isso eu deixei por último. Eu vou pegar e vou espalmar minha mão aqui assim, ó. Espalmei minha mão aberta, com o dedão nessa posição aí, tá? Vou pegar e vou dobrar os meus dedinhos, as pontas dos dedinhos, de forma a minha mão ficar assim, ó. Olha lá, ó. Minha mão, ó. Pego e coloco o meu dedão na orientação da corrente. Veja, a corrente aqui no Equador vai ficar para baixo, a corrente, não, o campo aqui no Equador vai ficar para baixo, aqui vai ficar apontando para mim, no Equador do outro lado aqui, deixa eu dar uma girada, vai ficar para cima, aqui em cima vai ficar apontando aí para vocês, e assim vai. É como se o campo estivesse rotacionando aqui ao redor do fio, tá legal? Isso para a mesma distância, para o mesmo raio. Ok, gente? Espero ter ajudado vocês a compreender essas duas relações. Até a próxima!